vez, muito bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Esse domingo de sol, né? Enfim, saiu o sol. Esse domingo radiante, com certeza será um dia muito abençoado, como todos os outros. Que a gente possa aproveitar integralmente, não só esse domingo, mas todos os dias das nossas vidas. Mas nesse momento que a gente possa unir os nossos melhores sentimentos, o nosso pensamento, estar aqui verdadeiramente em corpo e alma, para que a gente possa contribuir com esse trabalho da espiritualidade, que sempre é muito, muito importante. Esses dias nós tivemos uma tempestade que pegou toda a região sudeste, né? Castigou muitas pessoas, né? Vamos dizer assim, castigou entre aspas. Então que a gente possa pedir a espiritualidade, que os nossos melhores sentimentos possam ser acrescidos ao amor misericordioso de Jesus e atingir o coração das pessoas que foram vitimadas, né, por esse temporal. Muitas pessoas perderam coisas materiais e infelizmente também vidas foram ceifadas. Então que a gente possa, nesse momento, já aproveitar esse instante, fechando os nossos olhos, tranquilizando o nosso coração, percebendo essa energia acolhedora, amiga, que já nos abraça, nos envolve o coração, para que nós possamos juntos, mais uma vez, abrir as cortinas dimensionais que separam a nossa vida física da nossa vida espiritual. E mais uma vez, abrindo essas cortinas, nós percebemos a figura radiante, meiga, generosa do nosso querido Mestre Jesus. E nos ajoelhamos em espírito e dizemos: obrigado, Senhor, pela Tua presença em nossos corações, em nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a vencer as imperfeições que ainda nós carregamos, mas permita que nessa manhã nós possamos, através do Teu Evangelho, das Tuas lições, angariar entendimento, compreensão e, acima de tudo, força, coragem, determinação, para que nós possamos levar adiante o propósito de trabalhar, aprender e servir. Ajuda-nos, Jesus, nessa oportunidade bendita onde nós nos reunimos em Teu santo nome, para que nós possamos também emitir do nosso coração, do nosso espírito, aquilo que de melhor nós possuímos, para colaborar com esse mundo de tantas provas, de tantas dificuldades que nós estamos atravessando. E que esse Evangelho, Jesus, seja muito, muito importante a todos nós e que nós possamos aproveitar integralmente as suas lições para melhorar o nosso coração. Abracemos com alegria, com amor, com respeito e com dedicação ao coração do nosso irmão Sérgio, que mais uma vez se coloca nessa posição de intermediário da espiritualidade, para que nós possamos receber aquilo que de melhor nós necessitamos. Nós Te agradecemos mais uma vez, Jesus, por esse momento e pedimos, Jesus, que esteja sempre conosco, principalmente nos momentos mais difíceis. Que assim seja. Muito obrigado. Assim seja. Bom dia a todos. Bom dia. É com muita alegria, né, que mais uma vez nos reunimos aqui nessa casa de oração, né, em que hoje a natureza nos brindou com um dia maravilhoso desse, né, e que ao entrarmos aqui nós consigamos deixar lá fora todos os nossos problemas, né, todas as nossas dificuldades, né, nossas adversidades, né, para que aqui dentro, com o nosso coração aberto, né, limpo desses problemas, a gente possa receber, todos nós, as lições benéficas do Evangelho do Mestre, né? Então hoje eu escolhi para nós falarmos, estudarmos um pouquinho sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é amai os vossos inimigos, né? Então, é de São Mateus, capítulo 5º, versículo 20, né? De 43 a 47. Então ele diz o seguinte: aprendestes
o que foi dito: amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai, que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes, senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Né? Então, de fato, né? Amar aquele que nos ama é fácil, né? Agora, amar aquele que não gosta de nós, né? E a gente chama de inimigo, né? E a gente tem tantos, né? Nós temos muitos amigos, mas também temos inimigos, né? Muitas vezes nem percebemos, né? Mas aqui tem uma lição muito grande de conseguirmos nessa existência terrena terminarmos com essas inimizades que existem, né? Coisas que trazemos lá de trás, de vidas passadas, né? Que hoje, obviamente, já melhoramos muito, né? Então, muitas inimizades já nem temos mais, né? Porque evoluímos, né? Ainda temos que evoluir, mas estamos bem melhores, sem dúvida, né? Do que éramos há séculos atrás, né? Então, amai os vossos inimigos, né? Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, né? Amar os inimigos é a maior aplicação da caridade moral, porque é uma vitória, uma grande vitória sobre o nosso egoísmo e o nosso orgulho, que é a caridade, né? Entretanto, há um equívoco muito grande com relação à palavra amor, né? Nessas circunstâncias, né? De amar os inimigos, né? Jesus não quis dizer que essas palavras, né? Que amar os vossos inimigos, nós temos que ter a mesma ternura que nós temos com o nosso irmão ou com o nosso amigo, né? Ou que nós tenhamos laços de amizade, né? Com os nossos, iguais nós temos com nossos amigos, iguais, diferentes de termos com nossos inimigos, né? Porque quando não existe confiança, quando as pessoas desconfiam umas dos outros, não pode haver laços de simpatia, né? Então, como é que nós podemos acreditar naquele que nos quer mal? É impossível isso, né? Não tem como, né? Não, é um sentimento nosso, né? E não pode haver, né? Esses laços de amizade, de ternura, né? De um amigo para um inimigo, são totalmente diferentes. Até porque, né, nós sentimos um prazer muito grande quando encontramos com nossos amigos, o que não acontece quando encontramos com os ditos inimigos, né? Isso aí também resulta mesmo de uma lei física, que é a da assimilação e repulsão dos fluidos, que quando nós emitimos, né, fluidos ruins, negativos, eles causam uma impressão muito ruim naquele que está recebendo. Por outro lado, né, se nós emitirmos fluidos bons, benevolentes, né, quem recebe vai sentir uma sensação muito agradável, né? A gente emite essas vibrações, né? E a gente sente isso também quando recebe,
né? Não existe prazer igual ao que você tem ao encontrar com um amigo, igual ao que encontra com o inimigo. Você sente que o seu coração bate diferente quando você encontra com um amigo do que você encontra com o inimigo. Isso a gente vê muito, né? Quantas vezes, né, nós encontramos pessoas que nunca vimos, né? E vamos ter uma simpatia imediata ou uma antipatia imediata. E aí a gente fala assim: puxa vida, nunca vi essa pessoa, por que eu tenho tanta antipatia por ela, né? Então, são inimigos, né? São espíritos encarnados que nós já tivemos relação lá no passado, só que a gente não se lembra, né? Então ainda trazemos dentro de nós, do nosso espírito, né, que é o mesmo, resquícios. Então essas pessoas, elas ou nos fazem bem ou nos fazem mal. Então isso acontece constantemente, né? Então amar os inimigos não é para ter com eles uma afeição, porque não está na natureza, isso não existe, não conseguimos, né? Então, como é que nós vamos amar os nossos inimigos da forma que Jesus coloca no Evangelho? Bom, amar os inimigos, conforme ele coloca, não é ter contra ele nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. Isso é que é amar o meu inimigo, né? É tratar ele bem, apesar de todo o mal que ele possa nos fazer. É não dificultar, evitar uma reconciliação com algum, né? Depois de ter mudado o nosso sentimento, né? Dar uma ajuda, né, necessária quando ele precisa. Enfim, é fazer o bem sempre contra o mal que eles nos fazem. Isso é que é amar os nossos inimigos, é pensar bem. A gente emite muitos fluidos, muitas vibrações. Então, quando a gente percebe, né, que existe uma pessoa que não gosta de nós, né, que fala mal de nós, a melhor coisa que nós podemos fazer é emitir vibrações positivas para essa pessoa. Porque no momento que ela estiver receptiva a isso, ela vai mudar, vai começar a mudar o conceito que ela tem da gente. Então ela vai pensar: puxa vida, eu fazia uma ideia errada do Sérgio, ele não é tão mal assim. Por quê? Porque eu estou emitindo coisas boas. Se eu continuo emitindo coisas ruins, né, dando um troco, vamos dizer assim, pelo que ele faz, isso aí vai continuar até a morte, né? Não vai parar nunca, e é pior ainda, né? Então, vamos pensar nos outros sempre da melhor forma possível, mesmo que não nos agrade, que nem sempre a gente agrada ou a gente agrada a todo mundo, né? Então, amar os inimigos é um absurdo para aqueles que são incrédulos, ou seja, aqueles que acreditam que nós só temos uma vida aqui, que é essa, presente, né? Que não temos vidas futuras. Então, para eles não se preocupam se o inimigo, seja encarnado ou desencarnado, né, está fazendo algum prejuízo para ele, né? Por quê? Porque ele pensa assim: isso aí com a morte acaba. Puro engano, não é? O espírita, ele já pensa diferente. Por quê? Porque ele pensa com relação ao passado e ao futuro. E entre o passado e o futuro, a vida presente, ela está aqui que nem um ponto, né?
uma passagem rápida. Então eu penso no que passou e penso no que virá. Então eu vou acreditar, né, que não vai acabar com a minha morte, porque a morte não acaba comigo, né? O corpo material sim, mas o meu espírito é eterno, né? De todo mundo, né? Então, como a Terra, né, ela é um planeta de provas e expiações, logicamente que nós vamos encontrar espíritos encarnados que estão passando por provas e que nem nós, né, estamos passando também, maus e perversos. Isso aí faz parte do que nós temos que passar, né? Do que nós temos que aceitar e conseguir ultrapassar, né? Que são provas, são vários tipos de prova, né? Então, e os espíritos desencarnados? Nós estamos falando praticamente quase de espíritos encarnados, que nem nós, né? E os desencarnados, né? E tem então o próprio espírita, né, o praticante da doutrina espírita, né, motivos de indulgência muito maior, né, para os desencarnados, né, para os espíritos. Por quê? Porque nós sabemos, né, é uma coisa muito importante, que a maldade, ela não é um estado permanente do homem, não. Né? Ela é uma imperfeição momentânea, né? Então, da mesma forma que uma criança que tem seus defeitos, ela corrige esses defeitos, né? O homem mau também, ao reconhecer os seus erros, ele corrige e se torna bom, né? Parece estranho isso, mas é verdade. E a gente vê muito isso, por exemplo, esses espíritos bem inferiores, né, que cometem crimes, muitas vezes absurdos, vão presos, cumprem a sua pena, lá eles se arrependem, nem todos, né, mas muitos se arrependem, né, e se tornam bons. Saem de lá e vivem normalmente na sociedade, ao passo que outros, né, não se arrependem, então vão sair de lá, vão continuar fazendo as mesmas coisas. Enfim, por que isso acontece? Porque nós somos filhos de Deus, fomos criados por Ele à imagem e semelhança dele. Então cada um de nós traz uma centelha divina aqui, uma centelha divina. Essa centelha, ela é estática. À medida que eu vou melhorando, ela vai se expandindo. Então, quando essa pessoa ruim, má, se arrepende, a centelha começa a evoluir. E aí ele reconhece os erros. Enquanto ele não se arrepender, aquela centelha vai ficar parada, mas ela existe lá dentro. Um determinado momento, aquilo vai fluir, porque nós viemos, todos nós, com essa centelha divina. E nós sabemos também, né, gente, que a morte não só nos livra, né, só da presença material, né, dos espíritos. Quer dizer, mesmo depois da morte, do desencarne, esses espíritos vão continuar nos perseguindo com ódio que exista. Então não acaba, né? E olha, nós estamos cercados de espíritos, né? Já falamos isso aqui outras vezes. Tem muito mais espírito desencarnado do que espíritos encarnados. Então tem espíritos bons e tem espíritos maus. Não podemos esquecer, como eu falei, que a Terra é um planeta de provas e expiações. Então, de que forma que esses espíritos, né, desencarnados nos fazem maldade? Através do pensamento.
através das obsessões e subjugações, né? Que as pessoas mais fracas acabam recebendo isso, né? A gente tem sintonias e vibrações negativas e positivas, dependendo da nossa situação naquele momento. E esses espíritos, eles se aproveitam quando eu estou naquela sintonia baixa, que é o mesmo nível deles. Então, eles nos prejudicam. Quando eu estou numa sintonia alta, o que eu vou receber são coisas boas de espíritos elevados, né? Então, é difícil para nós, né? Realmente, né? Como seres humanos, né? Amarmos, né? Aquelas pessoas que nos odeiam, que não gostam de nós, que fazem tudo para que a gente, que ter tudo errado conosco. É muito difícil, mas a lição mais importante que Jesus coloca aqui é a seguinte: cada existência que a gente tem, a gente procurar não cultivar inimizades para que elas não retornem na existência futura, né? Quanto mais eu elimino isso, mais eu vivo melhor, né? Então, toda vez que eu tenho, né, um problema muito sério com uma outra pessoa, né, a gente relaciona com pessoas de tudo que é tipo, de tudo que é jeito, né? Faz parte, né? Nós vivemos em sociedade e temos tudo, né? De bons e de ruins, né? No nosso meio. Então, toda vez que a gente tiver essa, né, dificuldade ou esse ressentimento, né, que por alguém, vamos procurar terminá-lo nessa existência. Nós temos tempo para isso, né? Só que nosso tempo é curto, né? Então, cada segundo que a gente vive aqui, ele não volta, né? Então, cada segundo eu tenho que aproveitar da melhor forma possível. Então, procurarmos viver em harmonia com todo mundo. É fácil? Lógico que não, é difícil, né? A gente encontra pessoas muito difíceis, muitas vezes, e não é por acaso, na nossa própria família, no próprio seio familiar. Nos damos bem com uns e não nos damos bem com outros. Aí dizer, puxa vida, né? Nasci na família errada. Não, você nasceu na família certa, porque você tinha que resolver esses problemas com seus familiares nessa existência. É uma prova, e a gente tem que aceitar isso, né? São resgates que eu trago lá de trás, que mantém existência. Como eu falei, nós melhoramos. Hoje em dia talvez a gente tenha um mínimo possível disso, né? Porque quando a gente reencarna, nós reencarnamos sempre no mesmo seio familiar, com aquelas mesmas pessoas que convivemos anteriormente, né? Lógico que em situações diferentes, né? Nós uma vez viemos como pai, como mãe, como filho, e temos que lembrar o seguinte: o espírito não tem sexo. Eu posso vir como masculino, como feminino, posso vir como pai, como mãe, como irmão, como irmã, né? Depende da situação, né? E aí existem os agregados, né? Aqueles que vão entrando no nosso seio familiar, nossos genros, nossas noras, nossos cunhados, né? Nossas cunhadas são muitas vezes estranhos a nós e são colocados ali justamente para a gente terminar essas inimizades que existiam no passado. Então, é muito importante, né,
Tentarmos viver em harmonia, né? Eu acho que hoje em dia, por melhor que sejamos, não tem uma família que não tenha um problema dentro de casa, qualquer que seja, né? Depende se é irmão, filho, né? Os amigos, muitas vezes, nossa, me dou muito mais com o meu amigo do que o meu irmão. Lógico, né? Porque você tinha antipatias com esse espírito que está hoje do teu lado, né? Para você acabar com isso. Então, gente, era isso, né? Que eu queria ter trazido para nós entendermos o espírito, né? Que Jesus quer colocar nesse, né? Muito forte, amar os vossos inimigos. Vamos sim, vamos procurar amar todo mundo, para que nós também sejamos amados. Então, que Jesus nos ilumine, nos ajude, né, a seguir essas palavras do Evangelho dele, né, no nosso dia a dia, que é o importante, né, ouvir perfeito, mas colocar em prática é que é difícil, que é o que nós precisamos fazer diariamente, né. Muito obrigado, que Jesus nos ilumine sempre. Nós vamos então mais uma vez com o nosso coração envolvido nessas energias de paz, agradecer imensamente a espiritualidade por essa reflexão tão importante ao nosso coração, que vive nesse momento tão emergente em que nós vivemos aqui no nosso mundo. E refletindo um pouco mais sobre esse assunto, em que Jesus nos convoca ao exercício do amor universal, esse amor que nós temos que desenvolver no nosso íntimo, no nosso coração, por todas as coisas, por todas as pessoas, por toda a criação divina. Esse olhar afetuoso, generoso, revestido de compaixão por tudo aquilo que na maioria das vezes é adverso à nossa evolução. Que Jesus possa nos dar força, entendimento, sabedoria, para que nós possamos realmente desenvolver esse sentimento sublime no íntimo, no cerne da nossa alma, para que nós possamos prosseguir adiante, caminhando, trabalhando, aprendendo e servindo, para que o bem se estabeleça na terra, para que tudo aquilo que nós observamos no nosso mundo hoje, que nos maltrata, que nos diminui, que nos aniquila, que possa realmente desaparecer. Mas tudo isso é conquistado através do nosso trabalho, através do nosso esforço, da nossa dedicação, pessoal, individual e coletiva, que nós possamos aproveitar essa tarefa que aparentemente simples, é de uma grandiosidade espiritual sem tamanho, porque daqui partem luzes grandiosas e atingem corações que ainda se encontram perdidos pelo caminho. Que nós possamos, Jesus, nesse momento, onde a tarefa se amplia, os benfeitores se movimentam e o nosso amor, Jesus, encontra guarida para receber essa oportunidade bendita de vibrar. Que nós possamos direcionar os nossos melhores sentimentos àquelas regiões aonde nós conhecemos no nosso planeta, onde infelizmente o ódio se impera, as guerras se ampliam. Que lá, Jesus, possa os benfeitores da luz
plasmar sobre todos os corações, principalmente dos dirigentes, aqueles que tomam as decisões. Que eles possam ser tocados, envolvidos, para que haja o cessar-fogo, para que haja, Jesus, a paz, para que haja o entendimento através da conversação amiga, do diálogo. E nós te pedimos, Jesus, que o nosso coração ainda pequenino possa de alguma forma vibrar por todos aqueles que neste momento se encontram aflitos, angustiados, entristecidos, a todos aqueles, Jesus, que estão envoltos em algum tipo de vício, que todos eles possam ser tocados pelo Teu amor misericordioso, acrescidos pelo nosso desejo ardente e verdadeiro para que haja recuperação, restabelecimento e equilíbrio por todos os lares, principalmente os lares onde existe ainda a discórdia, a desavença, que nós possamos, com a Sua permissão, Jesus, nos recordar, lembrar do nosso lar, da nossa casa, do nosso recanto, do nosso ninho doméstico, que lá possa permanecer a Tua paz, que nós possamos ser um pouco mais pacientes, tolerantes e compreensivos com aqueles que vivem conosco, para que através do nosso trabalho, nosso esforço, a nossa dedicação, nós possamos contribuir para o amadurecimento daqueles que dividem a jornada terrena conosco. Que a Tua paz, Jesus, que nós sentimos nesse momento, possa permanecer nesse ambiente, nesse hospital, nessa escola, nesse pronto-socorro do Espírito, para que todos que aqui adentrarem, sejam encarnados ou desencarnados, possam sair daqui fortalecidos, encorajados e, acima de tudo, confiantes em dias melhores. Obrigado, Jesus, por essa tarefa, por esse encontro generoso e amigo com toda essa luminosidade que acaricia o nosso coração, que estimula o nosso espírito para que nós possamos continuar trabalhando, aprendendo e servindo. E que a Tua paz, Jesus, esteja sempre conosco, principalmente naqueles momentos mais difíceis, onde muitas vezes, pela nossa fraqueza, pela nossa insignificância espiritual, nós nos sentimos enfraquecidos. Mas que nós nos recordemos sempre do Teu Evangelho, dos Teus ensinamentos e, acima de tudo, do Teu amor misericordioso por todos nós. Que assim seja, graças a Deus.